Olá pessoal, voltamos aqui para a segunda parte do vídeo sobre as fontes convencionais no Brasil. Vamos começar aqui exatamente onde eu parei no último vídeo. Vamos falar sobre o programa nuclear brasileiro. Então, como vocês bem sabem, a energia nuclear é aquela que vem da fissão do átomo de urânio dentro dos reatores, para que aconteça aí esse processo de reação e que haja a liberação dessa energia, E essa é a liberação dessa energia que vai provocar o aquecimento da água, e aí você tem a força do vapor necessária para girar as turbinas nas usinas, tá? Então, esse calor liberado, ele aquece a água automaticamente dentro dos reatores, e aí produz esse vapor que a gente entende aí. Aqui tem um breve texto dizendo sobre isso. Desde os anos 40, o urânio é utilizado como fonte de energia no mundo. No entanto, foram nas últimas 3 décadas que a geração de energia a partir de fontes nucleares entrou verdadeiramente na agenda de matrizes energéticas mundiais. O fim da Guerra Fria, com a redução do temor do uso do urânio para a criação da bomba atômica e o aumento da segurança das usinas, favoreceram a exploração de energia nuclear. Então, é perigoso, Eu recomendo muito a vocês, quem puder, lógico, ver a série da HBO sobre a usina de Chernobyl, lá na Ucrânia, em Kiev, se eu não perto de Kiev, e que mostra muito bem o temor que é isso aí, O problema da radiação é que ela não tem cheiro, ela não tem cor, e é um vazamento, radioativo é algo que não é bom a gente pensar, não. O notável é que esse desenvolvimento tem colocado o urânio como uma fonte alternativa, inclusive para os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, dominantes no cenário internacional. A explicação para isso é encontrar as vantagens apresentadas na geração nuclear. Então vamos a algumas dessas vantagens. Ele é pouco poluente, A geração de energia elétrica nas centrais termonucleares gera pouquíssima emissão de gases de estufa. Desse modo, a energia atômica pode ser considerada limpa, principalmente se comparada aos combustíveis fósseis. Por quê? Porque você tem aqui pouca quantidade, mas não aqui, tá, pessoal? Não aqui na produção de energia. E sim a própria fábrica em si, ela tem outros equipamentos que acabam sendo usados, que usam óleo diesel, por exemplo, mas a geração de energia, não. A abundância do urânio. O urânio é um mineral largamente encontrado na natureza. Além disso, sua produtividade é elevadíssima, ou seja, basta uma pequena quantidade, ele tem muito na natureza e basta uma pequena quantidade para você produzir muita energia. Então isso aqui é fantástico. Não depende de fatores naturais, diferentemente das usinas hidrelétricas, que precisam de água, das usinas solares, precisa de iluminação solar, da eólica. Eles não precisam, basta um pouco d'água, o negócio é ter um pouco d'água para encher o reator. Tranquilo. Diferente da hidrelétrica, vai ter que ter grande quantidade de água e mesmo assim tem que estar em rios de planalto para ter muita força. Aqui não precisa. Ocupam áreas menores, ou seja, você pode muito bem fazer uma pequena usina e aí a quantidade de energia ela é gigantesca. Você vai ver o tamanho de uma usina hidrelétrica, por exemplo, como o próprio texto está dizendo aqui, não gera tanta energia como gera uma usina nuclear, por exemplo, Então você não vai ter problemas como alagamentos de áreas florestadas, morte de animais, retirada de pessoas, ou seja, desapropriação de terras, não vai precisar isso aqui. Por outro lado, tem a parte ruim da coisa, Risco de acidente aqui, ela com certeza ela pode apresentar sim, esta possibilidade de ter esses acidentes acontecendo. Então isso aí é um dos problemas aqui, Então, tanto que o exemplo dado aqui foi o exemplo de Chernobyl mesmo, ou então o exemplo da usina de Fukushima, tá? Além de inúmeras mortes que aconteceram, depois, e algumas são imediatas. Imagine bem os primeiros bombeiros a chegarem nessas usinas, eles sofrem, Hoje não, hoje eles estão mais preparados, mas imaginem bem que em Chernobyl, que ninguém tinha noção como é que era. Então quem já viu essa série, que para mim é minissérie, eu acho que são só 6 capítulos,
você tem noção da tristeza que foi, né? Primeiro acidente nuclear do mundo, e aí você tem bombeiros chegando lá, sem máscara, sem nada, e trabalhando. Morte, em menos de uma semana estão mortos, né? Outro problema, lixo nuclear, né? O que fazer com lixo? O lixo nuclear é o rejeito radioativo resultado da geração de energia nas termonucleares. Esse é, sem dúvida, um dos maiores problemas da geração nuclear. Como o lixo não pode ser lançado na natureza pelo elevado índice radioativo, seu descarte demanda altos investimentos para armazenamento seguro. Alguns países acabam exportando esse lixo para países pobres, caramba, né? Que recebem dinheiro para armazená-lo em seu território. O que não se faz pelo dinheiro, né? Até guardar lixo radioativo. No Brasil, esses materiais ficam armazenados em segurança na própria usina. Altos custos, outro problema. A geração de energia exige altos investimentos na tecnologia de fissão nuclear, na compra de reatores, e no emprego de mão de obra qualificada. Então precisa de gente altamente qualificada para operar essas coisas aí. Outro problema é o aquecimento das águas oceânicas. Por quê? Porque no processo de aquecimento da água para a geração do vapor, uma boa parte dessa água aquecida acaba retornando para o mar. Aí, no rio, o que estiver perto, né? Aí já viu o problema que vai ser. Então temos aqui, muitas usinas são construídas próximas ao mar com o objetivo de reduzir impactos de uma possível explosão. Por quê? Porque aí você tem como fuga o mar, né? A radiação pode ir para o mar. E para a utilização da água do oceano no resfriamento dos reatores da usina e na movimentação do gerador elétrico. O problema é que as águas saem da usina muito quentes e quando é lançada no mar acaba alterando os ecossistemas locais. Um exemplo disso são as usinas de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, que utilizam a água oceânica. Atualmente, os grandes líderes mundiais de geração nuclear são os países desenvolvidos. Isso se explica pelos elevados custos de geração desse tipo de energia e pelo alto emprego de tecnologia no enriquecimento do urânio. Recurso restrito a um grupo seleto de países. E para vocês terem ideia, o Brasil é um país que faz o enriquecimento do urânio de uma forma mais barata do que os Estados Unidos. Já tentaram descobrir como é que a gente faz aqui e não conseguiram. Entretanto, a participação dos países em desenvolvimento tem aumentado progressivamente, como o nosso caso aqui, né? Especialmente por conta da China, que está construindo 24 novas usinas. Então, não estão nem aí para possível desastre. Os destaques mundiais são os Estados Unidos, a França, a Rússia, a China e a Coreia do Sul. O Brasil apresenta pouca utilização desta fonte. Cerca de apenas 3% da nossa matriz energética nacional opera com nuclear. Se for botar no mundo, então o Brasil contribui só com 0,58% aqui, né? Ou seja, não chega nem a 1% da produção energética mundial aí, no caso da nuclear, tá? A primeira usina nuclear do Brasil começou a ser construída apenas na década de 70, na época dos militares. Entretanto, as diretrizes para a introdução da energia nuclear no país foram iniciadas no governo de Getúlio Vargas, quando aprovou o Programa Atômico Brasileiro proposto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. O objetivo era equipar o Brasil de tecnologias e materiais necessários para o desenvolvimento nuclear. Durante o governo JK foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que seria responsável pelas pesquisas e construção de usinas nucleares. Entretanto, mesmo fazendo parte do plano de metas do governo, os investimentos acabaram se limitando às atividades de pesquisa e nenhuma central nuclear foi construída naquela época. O programa foi retornado apenas nos anos 70, quando as crises do petróleo atingiram a produção energética brasileira. Aí, né, aquele negócio, né, a necessidade faz o sapo pular. E geraram a necessidade de investimentos em novas fontes. Com o intuito de promover a geração nuclear no país, o governo brasileiro, no caso aqui já os militares, firmou um contrato com a companhia estadunidense Westinghouse e a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, para a compra de uma central nuclear e de suprimento de matéria-prima.
A partir daí, o governo brasileiro, então, sob a administração da Eletrobras, iniciou a construção da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, mais conhecida como Angra 1, complexo onde estão localizados as usinas Angra 1 e Angra 2 em operação, e está sendo construída Angra 3. Então vamos dar uma visitada em Angra. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma telinha e vamos dar um passeiozinho até Angra dos Reis, que não custa nada a gente parar a aula para ir visitar o litoral do Brasil, do Rio de Janeiro. Vamos abrir aqui o nosso Google. Aqui eu não consigo abrir o Google. Por que eu não consigo abrir o Google aqui? Então vamos por aqui. Angra dos Reis. Está escurecendo, mas não quero levantar para ligar a luz não, pessoal. Deixa assim mesmo. Vamos a Angra dos Reis, está aqui. E vamos procurar a usina nuclear de Angra, que possivelmente pode ser onde? Onde é que eu encontro Angra? Aqui? Será? Meu. Angra está aqui. Eu já fui melhor para achar a usina de Angra, hein? Eu já fui melhor nisso, hein? Cadê você, Angra? Não, que não pode ser não, hein? Melhor, pessoal, melhor você botar e procurar aí no Google. Então vamos botar aqui. Angra 1. Vamos lá. E não ia achar não, hein? Eu estava pulando muito longe, é antes da cidade. Deixa eu até ver aqui direitinho. Angra, não é essa cidade não, melhor. Vamos lá de novo. Me perdi já de novo. Angra 1. É ali mesmo, praia do laboratório. Eu estou em cima do negócio que não estou enxergando, hein? Agora já gravei. Não tem como errar mais não. Posso fazer isso que eu vou direto agora. Fica aqui, ó. Aqui. Pronto aqui, pessoal. Deixa de palhaçada e vamos lá. Vamos ver aqui. Tcharam. Aquela visão bacana. E aí a gente faz assim. E temos aqui. Tcharam. Temos aqui os laboratórios de Angra 1. Aqui está Angra 1. Aqui é Angra 2. Tá aqui, ó. Angra 1. Angra 2. E Angra 3 está aqui. Aqui está Angra 3. Que ainda não está pronta, tá? Ainda está em construção, ainda está... Mas já está bem adiantado. Já está vendo aqui as... Mas não está a operação não, tá? Então o problema que nós estamos vendo é isso aqui, tá vendo? A proximidade com o mar. Então a água quente desses reatores vai ser jogada no mar. E aí você tem um impacto ambiental causando. E no caso da proximidade com o mar, é porque numa explosão aqui, né, você tem área mais aberta para dissipação dessa radioatividade. Só que tem um problema, né? Quando você olha, você vê que se acontecer isso durante o dia vocês já estudaram sobre direção dos ventos, né? Você tem o vento indo do mar em direção ao continente.
Então vamos lá, se afasta de novo do alto. Olha aqui. Se durante o dia, se for durante a noite, menos mal, porque o vento sopra do continente para o mar, aí pode levar essa radiação para o mar. Né? Aí você vai ter, ó, maravilha. Mas se for durante o dia o acidente, você vai ter o vento soprando para dentro do continente. E aqui, logo de cara, a gente vai encontrar uma serra ali. Ó. Aqui tem uma serra. Aqui está a usina, ó. Aqui está a usina. Olha a serra aqui. Esses ventos podem muito bem, né, jogar esse ar para cá, jogar esse ar para cá. Se jogar para cá, ó, tem uma cidade aqui, ó. Olha aí. E se jogar para cá, olha aqui, ó. Aqui anda aqui, ó. Então você tem problema. Tá aqui a cidade do Rio todinha aqui, ó. Se jogar para cá, ela pode fazer isso, ó. E ela pode chegar até aqui, ó. Porque aqui se a gente olhar aqui, vamos olhar de frente. Vamos chegando agora. Se ele vier para cá, ele pode pegar esse caminho aqui, ó, que está mais baixo. Aqui eu tenho formação de montanha, até aqui tem formação de montanha. Mas aqui eu tenho um corredor que pode muito bem chegar até aqui, ó, até Rio Claro. Então, é complicadíssimo. Beleza? Vamos voltar. E hoje essa aqui é mais rápida. Rapaz, tá travando tudo aqui agora. Por quê? Deixa eu fechar você. Travou. A gente espera um pouquinho. Voltou. Então vamos lá. Angra 1 está aqui, ó. Que é aquela primeira que nós vimos. Certo? A usina de Angra 1 começou a ser construída em 72, a partir do plano do governo militar. O que estou fazendo aqui? Sai daqui. A partir do plano militar. Eu sei que eu vou fazer isso aqui. Beleza. A partir do plano militar, para a expansão da energia nuclear no país, né, instalada no município de Angra dos Reis, entrou em operação em 85, ou seja, né, demorou um pouquinho aí, começou a ser construída em 72, só em 85, portanto 13 anos até ela entrar em operação. Tornou-se um marco importante na diversificação das matrizes brasileiras. Os primeiros anos da operação os equipamentos de água pressurizado importados dos Estados Unidos apresentaram alguns problemas. Avarias encontradas no equipamento atrapalharam o funcionamento da usina termonuclear. Além disso, o Brasil não dominava ainda a tecnologia de enriquecimento do urânio, então tinha que comprar urânio de fora. Apenas na década de 90, a usina conseguiu sanar os problemas com o reator, passando a operar de acordo com padrões internacionais. Em 97, o governo brasileiro criou a Eletronuclear, pertencente à Eletrobras e atual administradora aqui da usina de Angra. Em 2009, 2 antigos geradores de vapor da usina foram trocados, estendendo a vida útil de Angra, aumentando a capacidade de produção de energia, tanto que em 2010 a usina bateu seu recorde, fato que se repetiu em 2011. A usina continuou ampliando sua capacidade e em 2014 chegou à produção de mais de 4 milhões de megawatts. Entretanto, esse valor é considerado pequeno se comparado a outras fontes. A usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, produziu cerca de 90 milhões. Então, caramba, muita coisa, né? Nós temos aí uma produção aí de 90 contra 4. A Angra dos Dois também faz parte do programa nuclear no governo militar. Sua construção foi iniciada em 81, portanto nós estávamos ainda no governo militar, após um acordo firmado em 75 com o governo alemão, para a construção de 8 usinas nucleares, porém apenas Angra 2 e 3 saíram do papel. Então Angra 1 foi com parceria com os Estados Unidos, e Angra 2 parceria com a Alemanha. A diferença para o acordo com os Estados Unidos em Angra 1 foi que os alemães, aí que está, né, a diferença, e boa diferença para a gente, concordaram em transferir para o Brasil a tecnologia para o enriquecimento de urânio e a operação da usina. No entanto, ao longo da década de 80, as obras ficaram paradas devido à crise econômica que assolava o país. A construção da usina termonuclear só foi retomada em 1994
e aí passou a operar em 2001. Os investimentos realizados no complexo de Angra 2, naquele momento, faziam parte do conjunto de medidas tornadas pelo governo federal para frear a crise energética do país, resultado da redução da capacidade das hidrelétricas. Angra 2 possui capacidade bem superior a Angra 1, 1.350, vai falar 1 milhão, 1.350 megawatts contra 640 megawatts, ou seja, maior do que o dobro, sendo capaz de atender uma cidade de 2 milhões de habitantes. Desde 2001 tem sido importante para a redução da dependência das hidrelétricas no estado do Rio. Pessoal, aquele negócio, né? Por que investir numa usina dessa? É porque você está naquele seleto grupo dos países que são detentores da energia, né? Da energia nuclear. Angra 3 é um empreendimento ainda em construção, então você viu que já está pronto aqui, foto antiga, tá? Vocês já viram ela que já está construída, ainda não entrou em operação, mas já está bem adiantada. Prevista para entrar em operação em 2018, não entrou, né? Faz parte aí da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, que é o que tem as 3 usinas. Seu projeto inicial é dos anos 80, com as outras alemãs, né? Mas só foi retomado em 2008, assim como em Angra 2, a tecnologia do reator é alemã. As obras da usina seguem em estágio avançado. Eu não vou ler isso aqui mais não, porque a gente já viu que já está praticamente, deve estar faltando parte técnica, né? Além de Angra 3, o governo brasileiro prevê, com o Plano Nacional de Energia, a construção de mais centrais nucleares até 2030. O plano é uma estratégia para a ampliação da oferta de energia no país e a diversificação da matriz energética. A ideia seria construir mais 4 usinas, 2 na região Nordeste e 2 no Sudeste. No momento, a Eletronuclear aguarda qual será o direcionamento do governo para realizar estudos de novos sítios nucleares no país. Então isso aqui é as grandes reservas de urânio que nós temos, ou seja, o Brasil tem urânio pra caramba, mas é riquíssimo nisso aí, então nós temos o suficiente para muitas usinas, né? Beleza? Foi só isso aqui, né? Tá faltando aqui, o outro vídeo ia ficar grande demais se eu viesse explicar essa parte aqui também. Então, fechou? Volto a dizer, espero que vocês estejam vendo esses vídeos com um caderninho do lado para tirar possíveis dúvidas que fiquem aí pelo meio do caminho. Valeu, rapaziada. Vamos ficar com Deus até qualquer momento e valeu!